Bom, mas o nosso assunto de hoje, que nós já convidamos irmãos para estar conosco, é sobre como será o Armagedon. Naturalmente, você já ouviu falar muito da batalha do Armagedon, esse final dos tempos, como é que isso vai acontecer, o que é que vai ocorrer, como é que isso vai se desenrolar, o cenário do mundo. A Bíblia Sagrada, que indiscutivelmente é a palavra de Deus, ela nos informa isso com bastante antecedência. E quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos verificando como é que o plano de Deus ele vai se desenvolvendo de maneira paulatina, se descortinando diante dos nossos olhos, que nos dá uma garantia plena de que a Bíblia Sagrada realmente é a palavra de Deus. Primeiramente, com respeito ao nome Armagedon, né? Você pode observar que essa palavra aqui é de Armegido, que bem forte Armagedon, então vem de monte, numa localidade ali de Megido. Então daí tem o nome de Armagedon. Ali no Vale de Jezreel existe esta área que é chamada do Vale de Megido. Ali tem uma montanha, e naquela montanha já foi palco de muitos acontecimentos, foi morada, foi abrigo, foi refúgio de muitos monarcas do passado, e hoje ainda você encontra vestígios daquelas construções, inclusive aquele silo, porque todo silo ele é feito para cima, para guardar grão. E lá em Megido existe um silo para o interior da terra. Ali se guardava mantimento, segundo os entendidos, que dava para as pessoas que estivessem ali se manter durante 10 anos sem precisar sair dali. Inclusive a fonte de água, que no meio da montanha você desce e vai buscar lá no fundo, né, onde tem ali uma nascente, onde se tira a água. Então tem água, tem alimento. Então as pessoas estavam ali praticamente protegidas, assim como também na fortaleza de Massada. A fortaleza de Massada, que fica lá perto do Mar Morto, ali também era um abrigo dos monarcas, e tem aqueles monumentos incríveis ali que nos falam ainda deste episódio. Porém, a região de Megido está numa posição estratégica, num corredor comercial. E quando você tem a curiosidade de observar o mapa onde está Megido, ali a 90 quilômetros de Jerusalém, você vai observar que passa uma rodovia bem no pé de Megido, uma que cruza a outra, e ali é impressionante. Aquela que está ali de norte a sul, sabe qual é o número dela? 66. Rodovia 66, olha só. E a outra que atravessa é a 65. 3, número 6, no mesmo lugar. Coincidência? Os homens foram construindo as estradas, foram dando números para ela e ali caiu aquele número naquela área. Né? Então, naquela área, ela tem aproximadamente 50 quilômetros de comprimento por 25 de largura, o que forma aquele vale do Armagedon. É ali que vai ser o palco da batalha final. Né? E você encontra, por exemplo, a palavra Armagedon, quando nós estávamos aqui lendo, meditando no capítulo 16, que estávamos adentrando ao capítulo 17, no capítulo 16 e o versículo de número 16, diz aqui, versículo 15, eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Lendo aqui o versículo 16 mais uma vez, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Irmãos queridos, quando nós começamos a buscar essa orientação da palavra de Deus, o que é que vai acontecer aqui nesse local, ajuntaram em um lugar. Quem que se juntou? Quem foi que foi para esse local aqui?
Como nós já falamos, aquele local ali foi palco de muitos acontecimentos. Porém, existe um acontecimento aqui no futuro, que este acontecimento vai, na realidade, abrigar ou formar a maior agremiação de exércitos do mundo inteiro. Tá? Por quê? Porque o objetivo disso tudo não é outro senão o ódio que se tem a Israel, e o objetivo do anticristo vai ser riscá-la do mapa. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o episódio que temos no capítulo 14 do livro do profeta Zacarias. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, que vai acompanhar conosco aqui a leitura, verifique o que nos diz aqui a palavra de Deus. No livro do profeta Zacarias, no capítulo de número, deixa eu encontrar aqui, no capítulo de número 12, versículos 2 e 3. Versículos 2 e 3. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos. Olha aqui. Farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Versículo 3. Naquele dia eu farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. Contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Vai ser o maior contingente da história que se tem notícia de confederações do mundo inteiro, impulsionadas pelo anticristo para a finalidade de riscar, acabar, para dar uma solução final ao judeu aqui. Solução que Satanás ele tentou durante muito tempo. Ele tentou destruir Israel desde o berço praticamente, porque ela na realidade é aquela mulher que vai dar à luz a uma criança, ou que vai esmagar a cabeça de Satanás. Então o ódio dele contra Israel é uma coisa incrível. Né? E nesse momento, o que é que nós observamos? Quando ele já tentou fazer isso, ele tentou, por exemplo, uma das maiores arrancadas dele contra o povo de Israel, foi quando a Babilônia, Nabucodonosor, invadiu, destruiu, acabou, destruiu a cidade, o templo, e espalhou judeus para o mundo inteiro. A segunda maior delas, que durou muito tempo, foi justamente pelo Império Romano, no ano 70, quando não ficou de pedra sobre pedra em Jerusalém. Judeus que Satanás ele pensou naturalmente que tinha dado um ponto final na intenção de Israel. Esta mulher que deu à luz a um filho varão. Então nós observamos que o ódio dele vem, e esta investida dele no ano 70, olha, durou bastante tempo. Até que, no século passado, os judeus começaram a voltar para a sua terra, reergueram a cidade, e hoje são uma potência de primeiro mundo, que vende e distribui tecnologia e ciência para muitos países da terra. O maior sistema de segurança que tem no mundo está justamente na tecnologia israelense. Isso tudo, irmão querido, com esse renascimento, o ódio de Satanás contra Israel cresceu cada vez mais. E quando ele formar o seu império aqui na terra, depois da subida da igreja, que a igreja for tirada daqui, que o seu reinado começar a fracassar, ele vai querer encontrar um bode expiatório, então vai querer acusar que o fracasso de tudo é por causa de Jerusalém. É quando, na realidade, ele convoca
as nações do mundo inteiro para destruir Israel da face da terra. Aqui no capítulo 14 do livro do profeta Zacarias, declara o seguinte: porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Veja bem a expressão: ajuntarei todas as nações da terra para guerrear contra Jerusalém. Olha só, que covardia, não é? Que covardia! Um paizinho de nada, que nem no mapa do Oriente Médio feito lá pelos árabes, eles têm praticamente todas as nações árabes no seu mapa, mas você procura no mapa que é feito lá por eles, você não vê Jerusalém, não está no mapa. Porque para eles, Israel é um corpo estranho na terra que não pode existir, que tem que ser jogado no mar, que tem que desaparecer da face da terra. E quando você começa a observar o progresso da nação judaica, o seu crescimento, a sua ciência, se você olhar no Google, o prêmio Nobel do mundo inteiro, você vai observar que existe prêmio Nobel para mais de 100 e tantos cientistas judeus. Olha só, mais de 100 cientistas judeus são prêmio Nobel e estão aí. Enquanto que os outros povos daquela região, se você procurar, você vai encontrar um ou dois, que é um prêmio de literatura. Nunca contribuíram com a ciência no mundo, com a tecnologia na terra. Ainda agora mesmo eu estava aqui manuseando uma câmera Foscam, que daqui de casa eu posso colocar essa câmera lá no escritório, lá na cidade, daqui eu vejo tudo. Câmera produzida por tecnologia israelense. Então, praticamente o mundo inteiro hoje desfruta, porque ele foi colocado na terra para abençoar as nações da terra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É uma cultura realmente exemplar, familiar. Eu estava uma certa ocasião lá em Israel, e no hotel que eu estava hospedado, quando foi sábado de manhã, eu abri a janela, fui olhar a cidade, e quando eu observo, lá vai uma família de judeus para a sinagoga. O pai e o filho, varão, a mãe e a filha logo atrás. Irmãos queridos, eles davam 10 passos à frente e aquele pai se inclinava, se curvava para dar algum tipo de informação para aquela criança que iria levando ali do seu lado. É uma nação que prima, que preserva, que respeita a família, tá? Que tem um cuidado, que tem um zelo com o aculturamento dos seus filhos. E o seu progresso se torna espantoso quando você vê, por exemplo, aquelas universidades lá de Israel que produz não apenas tecnologia para a agricultura, mas até mesmo para guarnição de segurança do mundo inteiro. E isto tudo traz um ódio tremendo, porque o anticristo não aceita o progresso desse seu arqui-inimigo. E quando chega aqui nesse momento, ele vem com todo o seu furor. Como ele já conseguiu, conforme nós vimos aqui no capítulo 17, versículo de número 12, volto a falar mais uma vez sobre esse assunto, que os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. E tem eles no seu pensamento e oferecer à besta o poder e a autoridade que eles possuem. Nós falamos aqui que essas 7 cabeças da besta são os impérios do mundo formados por ele, manuseados por ele, manipulados por ele.
com a criação diabólica dele. Foi isto que ele mostrou para Jesus: todos os reinos do mundo é sua glória, se ele se prostrasse ou adorasse. E acontece que dessas 7 cabeças surgem esses 10 chifres. Como nós já falamos aqui, justamente sobre a globalização, ou sobre a nova ordem mundial que está fomentando por trás dos bastidores, dividindo o globo da Terra em 10 blocos. Em 10 blocos. Ainda não tomaram posição, ainda não tem um rei, mas eles estão se preparando, porque quando o anticristo chegar aqui no mundo, eles vão entregar para ele todo o seu poder que eles possuem, para que o anticristo seja o único ditador e governante aqui neste planeta. E quando ele pegar essa força, esse poder na sua mão, o objetivo principal dele qual é? É justamente cercar e destruir Israel da face da terra. Então, o que nós observamos aqui no Apocalipse, no capítulo 16, que então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Imagina essas confederações do mundo inteiro, exército do mundo inteiro, contingente brasileiro, contingente norte-americano, contingente asiático, contingente europeu, contingente de toda parte do mundo se colocam à sua disposição. E quando chegam ali, naturalmente com todo o equipamento e com toda a tecnologia do mundo à sua disposição, qual é o seu objetivo principal? Destruir Israel, que está ali a 50 quilômetros. Está ali, a 90 quilômetros, 50 milhas. Então, quando você observa, na realidade, esse pelotão ali, pelotão que não dá nem ideia de pelotão, porque podem colocar, são miríades e miríades, milhões de milhões que estarão ali com ele, ele comandando toda aquela situação. Ali estão naturalmente com os mísseis todos e seus teleguiados direcionados para Israel. O objetivo principal deles é riscar Israel do mapa. Então, nós vamos observar aqui, eu quero que você ande mais um pouquinho. Já vimos que essa confederação de nações está sendo manipulada pela nova ordem mundial, fatiando o globo da Terra em 10 grupos, aparentemente, entre aspas, chamados de grupos econômicos, de segurança e distribuição de tecnologia. Mas, por trás dos bastidores, existe a manipulação que vem do império das trevas, justamente com esta finalidade de uma vez por todas riscar Israel do mapa. Mas agora, eu quero que você dê um pulinho lá no capítulo de número 19, capítulo número 19, e aqui nesse capítulo 19, eu quero que você observe aqui o que acontece aqui nesse capítulo, porque depois aqui do capítulo 19 fala das bodas do Cordeiro, A boda do Cordeiro, como você pode observar, aparece aqui no capítulo 19. Por que eu chamo a sua atenção para a boda do Cordeiro, no capítulo 19, já no final da grande tribulação? Porque existe uma ideia por aí de que no dia que a igreja for arrebatada, ela vai comparecer nas bodas do Cordeiro e teremos ali 7 anos de festas. Eu nunca vi isto na Bíblia. 7 anos de festa? Irmão querido, a igreja, quando for tirada aqui da terra, ela vai ter uma atividade tão grande, que voltaremos depois a falar sobre a atividade da igreja, depois do seu arrebatamento para a glória. Pastor Jorge, nós vamos ter atividade, vamos ter trabalho depois do arrebatamento. Eu pensei que eu ia chegar na glória e ia descansar, porque aqui não é nosso descanso, Você que pensa.
Irmão querido, eu quero que você entenda o seguinte, que o trabalho depois do arrebatamento, ele não termina, a redenção não termina com o arrebatamento. A redenção continua ainda depois do arrebatamento da igreja. A igreja simplesmente vai passar de um plano terreno para um plano especial. Ela vai sair daqui do andar de baixo para o andar de cima. E a atividade vai ser tanta que você não pode imaginar, né? Ah, mas eu pensei que eu ia chegar lá, ia dormir, cair numa cama e dormir pelo menos 1000 anos. O que é isso? Isso é céu? Isso é o céu dos ociosos. Porque na realidade a igreja, ela vai ter uma atividade realmente muito intensa. Então 7 anos de boda do Cordeiro, onde é que está isto? Mas é o que se prega. Porém, a boda do Cordeiro se dá no final de tudo, quando Jesus está prestes a descer com a sua igreja. Aí existirá uma união de Cristo e a sua igreja para sempre. É a boda do Cordeiro. E na boda do Cordeiro, olha só quem é convidado. Versículo 9 do capítulo 19. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aquele que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor em todo tempo. Você está entendendo, irmão querido? Você está observando aqui o que nos diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Então, nós observamos convidados para a boda do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda, do casamento, da união de Cristo e sua igreja para todo sempre. Tá? Mas prosseguindo aqui o texto bíblico, porque neste exato momento, quando o anticristo está ali no vale do Armagedon, com todo o seu contingente direcionando-se para Jerusalém. Nesta hora, algo esplêndido vai acontecer. Algo espetacular vai suceder. Este céu vai ser palco de coisas extraordinárias que vão acontecer aqui nesta hora. Aqui no capítulo 19, versículo 11, preste atenção. Vi o céu aberto. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e a sua cabeça, muito diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto de tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Quem é que monta nos cavalos brancos? Eu quero dizer para você que nesse momento não necessita mais o cavaleiro vermelho, preto e amarelo. Porque o que a igreja tinha que fazer, ela já fez. Agora desce o cavaleiro do cavalo branco, Jesus à frente da sua igreja. Jesus à frente do seu povo. Agora, eu quero lhe mostrar aqui como é que vai se dar este retorno em Armagedon. Volte um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 24 do Evangelho que escreveu São Mateus, e verifique aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Abra aí Mateus, capítulo de número 24, tá? E o versículo de número, olha, 27. Você vai ver aqui um quadro espetacular da volta de Cristo. E onde é que ele vai pousar? Onde é que ele vai pisar os seus pés? Estados Unidos? Brasil? Espanha? Equador? Chile? Não. Ele tem um ponto de pousada. Ele saiu daqui de um local, ele vai voltar da mesma volteira. Então aqui o capítulo 24, versículo de número 27, olha o que diz aqui. Porque assim como o relâmpago ele sai no oriente e se esconde e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Tá?
assim será a vinda do Filho do Homem. O Senhor está falando aqui para o povo judeu. Em Mateus 24, a igreja não existia aqui ainda. Ele está orientando o seu povo judeu aqui na terra nesse momento, porque estavam preocupados com essa questão. Mas quando chega no versículo 29, olha só o que diz aqui a Bíblia. Olha este quadro, observe o que temos aqui. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação. Nós não estamos falando aqui da grande tribulação, o retorno de Cristo, o final. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Alguém apagou a luz. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, tá? Cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Eu vou ler mais uma vez com bastante calma para você entender isso aqui. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, nesse momento, o anticristo está com seu exército, com seu contingente, lotadíssimo de ponta a ponta. É uma visão extraordinária. Em janeiro deste ano eu estive lá naquele local, vislumbrando aquela área gigantesca, onde vai ser esse acontecimento. Ele está ali, tudo claro, tudo bonito, preparado, todo pelotão do exército da Argentina, do Brasil, do Equador, do Chile, da Venezuela, enfim, do mundo inteiro, todos ali naquela hora. E de repente, alguém apaga a luz, o sol escurece, a lua perde o seu brilho, as estrelas caem e toma conta nesse momento as trevas de ponta a ponta. Ninguém enxerga ninguém, ninguém vê ninguém nesta hora. O pavor toma conta. Tá? Agora verifique o versículo número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e muita glória. Você está entendendo? Agora preste atenção para este episódio. Digamos que você esteja nesse momento no shopping center, na véspera de Natal, o shopping center superlotado, e você sabe que todo shopping center, por motivo de segurança, ele não tem porta nas laterais. Só existe a porta de entrada. Então, o que significa que toda iluminação que tem no shopping center é uma iluminação artificial. Tá? É uma iluminação artificial. E digamos que você esteja ali 8 horas da noite e de repente, blackout, apagou a luz. Você já imaginou a escuridão que toma conta de um shopping? Não deu tempo dos motores de reserva se acenderem, ligarem. Você pega a sua esposa, seus filhos, coloca do seu lado e começa a calentá-lo, dizendo: a luz já vai voltar. E daqui a pouco, no meio daquela treva terrível, aquela multidão ali, um gaiato grita lá no meio: guarda esta arma, rapaz! Todo mundo cai no chão. É grito de criança e mulheres e maridos querendo proteger sua família porque tem um louco no pedaço. Trevas, ninguém enxerga nada, nada. Mas de repente, alguém lá no canto abriu uma pequena porta e uma fresta de luz entrou por ali. Ninguém estava vendo aquela porta. Mas, de repente, os olhos de todos que estavam no shopping se dirigiram para aquela fresta de luz, porque viram que ali estava um escape. Muito bem. Olha o que acontece aqui. Nesse momento que a treva tomou conta do mundo, diz aqui o versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Tá? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, um pequeno esplendor na glória, um pequeno brilho no firmamento,
No meio daquela treva, alguém começa a vislumbrar uma claridade que se aproxima. E diz aqui a Bíblia que todo olho o verá, porque aquilo chama atenção. E nesse momento, Jesus não tem pressa. Ele vem descendo paulatinamente com a sua igreja. Na maneira como ele subiu, quando partiu aqui deste mundo, que uma nuvem o encobriu, assim ele voltará paulatinamente, devagar. E na medida que ele vai se aproximando, que vai tomando corpo, começa a se observar que aquele brilhozinho mostra que na frente tem um cavaleiro montado num cavalo branco. E quando eles começam a observar, atrás daquele cavaleiro vem um exército inteiro montado em cavalo branco, com linho puro, resplandecente. Ali está a igreja, descendo nesse momento com Jesus Cristo. O que acontece nessa hora? Os mísseis, os canhões, as metralhadoras que estavam dirigidas para Israel, nesse momento se dirige para aquele que está vindo ali na nuvem do céu, que está descendo ali. É o que nós observamos aqui, como diz aqui o capítulo 19, volte lá, por gentileza. E quando ele vem descendo, diz aqui a Bíblia, seguiram no versículo 14, os exércitos que no céu montando cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ferir as nações. Ele mesmo as regerá, e com cetro de ferro, e pessoalmente ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira, do Deus Todo-Poderoso. É o Senhor forte na batalha, é o Senhor da guerra. Ele vem descendo aqui nesse momento, e diz o versículo 16, que tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que maravilha! Comece a mentalizar esse retorno de Cristo com a sua igreja. No meio daquelas trevas terríveis, esse clarão, esse esplendor vai aumentando, 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 e de repente eles começam a observar que são miríades e miríades que vêm acompanhando Jesus aqui nesta hora. Enquanto isso, canhões e metralhadoras do anticristo se dirigem para lá. E diz o versículo 17, então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus. No versículo 9, quem é convidada para a ceia das bodas do Cordeiro é a igreja. Mas aqui, quem é convidado para a ceia de Deus, sabe quem é? As aves. Que aves? Ave de rapina. O abutre, o gavião, todas as aves de rapina do mundo inteiro vão ter um banquete. Por isso que elas são convidadas para a ceia de Deus. Para quê? Por que elas são convidadas? E diz aqui o versículo seguinte: para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, carne e seus cavaleiros, todo livre escravo, pequenos e grandes, para que comais carne. Por quê? Porque neste momento, a besta que se levanta aqui vai querer lutar contra aquele que vem montando no cavalo branco. Ele fomenta o seu potente exército, que ele jamais teve aqui na terra, e agora tem, justamente para querer eliminar Jesus, que vem descendo com a sua igreja. Que tolice, não é? Que tolice. Jesus não vai disparar um tiro. Jesus não vai dar aqui uma bala, não, porque só o esplendor da sua glória, como Zacarias fala no capítulo 14, o elemento se derrete. Olha aqui o que diz o versículo 19, eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montando no cavalo e contra o seu exército. Repetindo esse versículo, eu vi a besta
E os reis da terra, lembram-se daqueles 10 reis, dos 10 chifres, que comandam as potências do mundo? Eles estão ali naquela hora. Então diz aqui, eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montando no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta, que é o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os dois foram lançados vivos, tanto a besta como o falso profeta, o seu assessor principal. Lançados vivos dentro do lago de fogo, né? Agora diz aqui o versículo 21, os restantes, eles foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montando no cavalo. Espada que sai da boca, a palavra, só pelo poder da palavra, tá? E todas as aves se fartaram das suas carnes. As aves não foram convidadas para a ceia de Deus? Elas não foram convidadas aqui para participar desta ceia? Por que elas foram convidadas? Irmão querido, nós não temos ideia de quantas pessoas vão estar lá no Vale do Armagedon, reunidas pelo anticristo, e que toda aquela multidão vai cair, como disse Zacarias, que os seus olhos vão murchar na sua órbita, a língua na boca, e vão simplesmente morrer. Agora você imagina, não existe forma no mundo para sepultar tanta gente. E se aqueles cadáveres ficarem ali, eles vão entrar em estado de putrefação que vai contaminar praticamente não apenas aquela região, mas o mundo inteiro vai ser contaminado por uma epidemia que viria dos cadáveres que vão ali cheirar mal, apodrecer, estragar, se decompor. Mas Deus é tão sábio que Ele já preparou as aves de rapina com essa finalidade, para que com mais carnes de reis, de comandantes, de poderosos. E nesse instante eles entram em ação. Esses abutres, acostumados a comer camundongo morto, sapo morto, essas coisas, vão se alimentar agora de carne de reis, de comandantes, de poderosos. Então, as aves de rapina, elas vão fazer a limpeza da terra nesta hora. Vão consumir tudo que não vai sobrar absolutamente nada. Até os ossos daquelas pessoas. Você sabe que existe um tipo de águia, chamada de águia quebra-ossos, que ela quebra o osso. Ela se mantém com o tutano do osso. Porque ela pega o osso e leva numa altura incrível e solta em cima de uma rocha. E o osso quebra e ela vai lá e se alimenta. Então não vai ficar nada podre. Porque os próprios animais aqui, os abutres, as aves de rapina, vão fazer a limpeza do planeta Terra nesta hora. Irmão querido, e a besta e o falso profeta lançados vivos no lago de fogo. Tá? Porém, ainda existe um elemento aqui por trás dos bastidores, que eu quero que você observe agora, entrando no capítulo 20. Então, eu vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. 1000 anos sem ter condições de enganar o povo, a população, para que nunca mais enganasse as nações que estão enganadas por ele, a população do mundo, são seduzidas pelo anticristo e por este elemento. 1000 anos que este planeta Terra vai gozar de uma paz, de uma tranquilidade extraordinária.
no planeta Terra. Você está entendendo? 1000 anos sem o tentador, 1000 anos sem o acusador, 1000 anos agora Cristo reinando no planeta Terra, 1000 anos de paz. O sexto dia termina e agora começa o descanso, o milênio, o sábado milenar. Mas eu tenho aqui o versículo que eu quero que você deixe ele aí com você, no molho, tá? Que está justamente no versículo de número 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Olha a continuação desse versículo. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Quando eu li esse texto bíblico aqui uns 30 anos atrás, eu não entendi. Eu perguntei, Deus, que necessidade tem deste elemento ser solto ainda? Porque diz a tua palavra que depois que completar os 1000 anos, é necessário que ele seja solto. E eu perguntei para Deus, Senhor, que necessidade tem deste elemento ser solto ainda? Sabe o que foi que Deus me respondeu? Guarde, porque amanhã nós vamos dar continuidade à nossa meditação na palavra de Deus, porque a nossa live aqui já foi o tempo, e vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Tá? Irmão querido, a exposição das tuas palavras, ela dá luz, ela dá entendimento. Você está entendendo aqui o plano de Deus de uma maneira extraordinária. Foi Deus que falou. Isso cumpre cabalmente, tá? Agora, por que é necessário? Nós vamos ver isto. Vamos nesse momento orar. E como eu pedi para vocês aqui no princípio, precisamos orar pela nossa nação, pelas nossas autoridades. Eu quero que você entenda uma coisa. O que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na nossa nação, o que está acontecendo no meio político desse país, eu quero que você entenda que por trás de tudo isso, irmão, existe uma fúria maligna que sabe que o seu tempo está chegando ao final. E ele tenta desestabilizar não somente a economia, mas também fragilizar o sistema político, só porque ali tem um servo de Deus. Só porque ali tem um homem que não se corrompeu e nem vai se corromper. Porque ele tem um homem que fala bem alto que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o mundo não gosta de ouvir a verdade, o mundo não gosta da verdade, o mundo gosta da mentira, do engano, do roubo, da miséria. Porém, maior é o nosso Deus que dá força ao seu ungido, que dá força ao seu povo. Então, o que está por trás dos bastidores nada mais é do que uma manipulação diabólica. É o inferno furioso contra este país, que Deus tem com ele projetos incríveis. E você vai ver o progresso desta nação. Oremos. Pai de amor, nós te adoramos e te agradecemos pela exposição da tua palavra. O teu Espírito Santo presente aqui no nosso meio nesta hora. E na vida de cada um dos nossos amados irmãos que estão aí na sua casa, com a Bíblia aberta, meditando na mesma, Pai. O Senhor pode falar muito mais alto do que aquilo que eu tenho falado. Por isso, esclareça aos meus irmãos cada vez mais o teu plano, o teu projeto neste mundo. Eu te peço nesse momento pela nossa nação brasileira, eu te peço pelo nosso presidente da República, é o teu servo, Senhor. É o teu servo, Senhor. Estão mexendo com o servo do Senhor. Senhor, e eu sei que o Senhor está atento, o Senhor está vendo, o Senhor está observando o que está acontecendo. É o Senhor que confunde a intenção dos homens. É o Senhor que se coloca, é o Senhor que tira. Pai de amor, ajuda. Eu te peço que o Senhor dê força ao nosso presidente.
Que o Senhor renove as suas forças. Tu vê que o teu filho está cansado de tantos ataques de todos os lados. Mas ele não está só, porque o teu povo está de braços dados com ele através da oração. E é aí que está a nossa vitória, Pai. A vitória desse país, esse lugar tão precioso, onde está a nossa família, onde criamos nossos filhos, onde nossos filhos têm condições de trabalhar e de ganhar o seu pão de cada dia. Deus, guarda esta nação, guarda, Senhor, as autoridades constituídas. Senhor, não aceitamos que o diabo venha enganá-las ao ponto de fazer coisas indevidas. O Senhor está atento, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Nós colocamos em tuas mãos, porque sabemos que o socorro, ele vem do Senhor. Ele vem do Senhor. Não vem de potências externas, como Davi disse. Eleva meus olhos para os montes, eleva meus olhos para as potências, eleva meus olhos para os meus aliados. De onde é que vem meu socorro? O meu socorro não vem de aliados, o meu socorro vem do Senhor. É em ti que está o nosso socorro. Socorre o teu servo, Jesus. Socorre o teu servo, Senhor, de maneira extraordinária. Abençoe esse meu irmão que está conosco aqui nesta hora, intercedendo e orando. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um da sua família. Sustenta cada um pelo teu grande poder, Pai Celestial. E continua suprindo as necessidades dos teus filhos, meu Deus. Continua, Senhor, conosco. Continua nos fortalecendo. Abençoa também a igreja, os pastores aqui no Brasil, aqui em Campinas. Abençoa o prefeito desta cidade. Toma o teu servo nas tuas mãos, Pai. Abençoa os pastores que estão aqui nesse lugar. Ajuda e fortalece cada um diante da tua face. Deus de maravilhas infinitas. Assim abençoa a minha família, a minha casa, meus filhos, meus netos, o trabalho das minhas mãos, os alunos que estão nesse momento estudando a tua palavra. Não podemos estar aqui nesse momento com a nossa aula pessoal, presencial, mas eles estão estudando porque os professores estão ensinando através das videoaulas. Senhor, ajuda cada um que nesse momento está ali meditando na lição e fazendo seu trabalho de casa. Ajuda e fortalece cada um deles, meu Pai. Assim continua conosco, nos abençoa, nos dê uma noite de paz e de bênção, fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Se voltares hoje, nós queremos estar prontos para subir contigo, Pai de amor. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para sempre, é que nós agradecemos hoje e sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus te dê uma noite ricamente abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém.